E aí, assim, eu preciso admitir que para fazer essas listas aqui, eu tenho que ver muita coisa ruim. Então, é um negócio meio complicado. Porém, uma das vantagens de listas como essa daqui é que elas me permitem descobrir filmes que talvez de outras maneiras eu nunca nem tivesse ouvido falar deles. Como é o caso desse daqui, que é, sem dúvidas, o melhor filme dessa lista. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal 7 Marte. Eu sou o Daniel e no vídeo de hoje eu quero fazer mais uma daquelas listas que eu sei que vocês gostam, que são as listas de filmes de terror found footage desconhecidos. Para quem é novo aqui no canal e caiu de paraquedas nesse vídeo aqui e não sabe do que eu tô falando, volta e meia eu faço uma lista contendo 5 filmes de terror found footage realmente desconhecidos. Então, eles podem não ser os melhores filmes found footage, até porque os melhores eles tendem a ser mais conhecidos, porém eles têm sim qualidades, e é isso que eu tento destacar nesse vídeo aqui. E como de costume, eu começo esses vídeos aqui com uma aposta com vocês. E a aposta é a seguinte: se você chegar ao final desse vídeo e você já tiver visto os 5 filmes, mas é tipo assim, já ter visto mesmo, não é já ter ouvido falar, já ter visto o trailer do filme, qualquer coisa, é você já ter assistido aos 5 filmes, aí você dá um dislike nesse vídeo. Porém, se você ainda não tiver visto os 5 filmes, você só viu 1 ou 2, coisa assim, aí você dá um like, beleza? Feito então o desafio, vamos ao primeiro filme da lista. O primeiro filme dessa lista se chama Avenida do Terror 388, ou 388 Arleta Avenue, que é um filme de 2011. Esse aqui é um filme que parte de uma premissa bastante interessante, porque normalmente nos filmes de found footage, a gente acompanha alguém que está sendo ameaçado por outra pessoa, ou então por uma entidade sobrenatural, qualquer coisa assim. Mas a gente acompanha a vítima. Só que nesse caso aqui, a gente está acompanhando o filme todo pelo olhar do vilão e não da vítima. E o que é mais interessante é que a gente vê tudo pelo olhar do vilão, sem necessariamente a gente ver o rosto dele. Então, logo no início do filme, a gente vê que esse vilão ele tá do lado de fora de uma casa, que é justamente a casa localizada nesse endereço que é o nome do filme, né? 388 Arleta Avenue. E aí, quando o casal que mora lá eles saem de casa, esse sujeito entra na casa e instala várias câmeras dentro da casa deles, sem eles saberem. Aliás, ele vai além disso, porque ele instala câmeras dentro do carro do cara e até no escritório onde ele trabalha, para poder acompanhar toda a vida dele. E aí, esse vilão, e consequentemente a gente também, passa a acompanhar a rotina daquela pessoa que mora naquele lugar. E a princípio a gente não sabe exatamente o porquê que a gente está acompanhando aquilo. E aí, aos poucos, esse vilão ele passa a fazer pequenas alterações na rotina desse sujeito, como por exemplo, ele coloca um CD no carro do cara, ou então ele mexe no computador do cara, ele faz pequenas coisinhas que o sujeito sabe que tem algo de errado, mas ele não sabe explicar exatamente o que ou porquê que aquilo está acontecendo. Só que essas pequenas mudanças eventualmente vão se transformar em algo extremamente violento. Só que mesmo antes dessa violência toda, o sujeito que mora naquela casa, que é interpretado pelo Nick Stahl, ele começa a mudar o comportamento dele, porque ele começa a ser afetado por tudo aquilo que está acontecendo. E isso acaba causando também um conflito entre ele e a esposa dele. Aí, em certo momento, a esposa desaparece e a gente não sabe se ela desapareceu porque ela foi sequestrada pelo vilão que a gente está acompanhando ali, ou se ela simplesmente saiu de casa por conta do comportamento dele. E é isso que eu acho que faz com que esse filme seja bastante eficiente. E um dos motivos pelos quais esse filme aqui ele funciona tão bem pra mim é porque ele mexe com um medo bastante específico, que é o medo de que a sua casa pode não ser segura. Porque, como eu já falei aqui em outros vídeos, né, a nossa casa é o local onde a gente tende a se sentir mais seguros. E aí, uma vez que a gente perde essa segurança, o resultado pode ser assustador. E aí, por exemplo, nesse filme aqui, quando a gente vê o vilão caminhando pela casa, seja quando não tem ninguém em casa, ou seja quando eles estão em casa também, isso pra mim é muito assustador. Outro ponto que eu gostei bastante desse filme aqui é a explicação final dele, que eu não vou entrar em detalhes, obviamente, sobre o que acontece, mas o filme dá uma resposta pra gente de por que aquela pessoa tá fazendo aquilo, então qual é a motivação dela. Toda essa dúvida que a gente teve no início é respondida depois no final, numa resposta que é ao mesmo tempo simples, porém eficiente. É lógico que o filme em si ele tem também os seus problemas, eu acho que o maior deles está no roteiro, porque o personagem do Nick Stahl ele demora demais para tomar algum tipo de atitude em relação àquilo que está acontecendo com ele. E eu acho que numa situação normal, alguém já teria, por exemplo, chamado a polícia muito antes. Pra ter uma ideia do que acontece aqui, tipo, a mulher do cara desapareceu e ele tá convencido de que ela foi sequestrada, alguma coisa assim.
tem alguém mexendo nas coisas dele, e ele sabe que tem alguém mexendo nas coisas dele, colocaram um animal morto dentro da caixa do correio dele, porém, ele só chama a polícia quando alguém trocou o gato dele por um gato parecido. Aí é que ele acha que é o suficiente. Não aguento mais, preciso chamar a polícia. Então, esse tipo de atitude eu acho que não faz muito sentido. Assim, acho que alguém, né, qualquer pessoa numa situação similar teria chamado a polícia muito antes. Porém, eu ainda acho que esse filme aqui é bastante eficiente. Eu gostei bastante dele. O próximo filme da minha lista se chama Life of Belle, de 2024. Esse é um filme escrito e dirigido pelo Sean Robinson e conta a história de uma menina, a Isabelle, ou a Belle do título, que desapareceu. E aí, depois desse desaparecimento, a polícia liberou várias imagens de câmeras de segurança, ou então de uma câmera operada pela própria protagonista, pela própria Belle, para que o público possa tentar auxiliar de alguma maneira na resolução desse caso. Até porque a Belle, ela filmava bastante coisa do seu dia a dia porque ela queria montar um canal no YouTube, então ela estava sempre filmando as interações dela com a mãe, ou então dela com o irmão mais novo, e esse tipo de coisa. Então, o filme começa como sendo um falso documentário, mostrando, assim, entrevistas com os policiais que investigaram esse desaparecimento e tudo mais. Porém, grande parte do filme é composto por essas imagens que foram liberadas depois, por essas imagens encontradas. Então, por isso que ele entra nessa lista aqui de found footage. E o que essas imagens mostram é, num primeiro momento, a relação familiar, assim, da Belle com o irmão e com os pais e tudo mais. E a princípio não tem nada de errado, porém, em certo momento, a Belle e o irmão precisam ficar sozinhos em casa com a mãe porque o pai vai viajar. E aí, aos poucos, o comportamento da mãe começa a mudar, porque ela começa a dizer que ela precisa proteger eles de uma ameaça que está ali fora, de uma ameaça que está chegando, alguma coisa assim. Uma ameaça que em nenhum momento a gente sabe exatamente o que é, mas a mãe acredita firmemente de que algo vai acontecer e que ela precisa proteger os seus filhos. Além disso, o filme ainda sugere que esse comportamento que a mãe está demonstrando nesse momento pode já ter acontecido no passado, ou seja, ela pode sofrer de algum tipo de distúrbio psicológico. E essa seria uma das explicações mais plausíveis para aquilo que está acontecendo. A outra explicação seria que, de fato, ela tem razão e algo está atrás dos filhos dela. E o que é legal a respeito desse filme aqui é que, embora ele se utilize dessa ambiguidade durante boa parte da narrativa, eventualmente ele escolhe um caminho para seguir. Ou seja, ele nos dá uma resposta. E isso em si é bastante satisfatório. O que não é tão satisfatório é que esse filme aqui ele também tem vários problemas narrativos, sendo que o maior deles são as atuações. Porque todas as atuações são muito ruins. Muito ruim mesmo. E a gente até pode tentar relevar um pouco desses problemas dizendo que, olha, isso aqui é uma produção de baixo orçamento, então não tinha dinheiro para contratar um diretor de atores e tá lidando com criança, então assim, as crianças não necessariamente vão entregar uma atuação muito boa e beleza. Mas nem os adultos aqui atuam bem. É todo mundo muito ruim no filme, muito ruim mesmo, sabe? Então assim, tem esse problema, preciso destacar isso. Ainda assim o filme tem qualidades, porque toda essa ambientação do interior da casa, das imagens de câmera de segurança, porque em certo momento a mãe está tão paranoica de que algo vai acontecer, de que alguém vai entrar na sua casa, que ela espalha câmeras de segurança pela casa toda. E toda essa ambientação daquela casa, que é uma casa de classe média alta, parece pelo menos, né? Com essas câmeras de segurança, me lembrou bastante o Atividade Paranormal 2, que é um filme que eu gosto bastante. E por falar na casa em si, é legal ver como, por exemplo, o filme mostra que a casa vai deteriorando da mesma maneira que a saúde mental da mãe também vai deteriorando. Então a casa vai ficando mais bagunçada, a casa vai ficando mais suja e fica impossível de se viver naquela casa. Da mesma maneira que fica impossível de se conviver com aquela mãe naquele estado que ela tá. Algo precisa ser feito, entende? Essa é a lógica que o filme tenta estabelecer pra gente. Além disso, o filme tem umas cenas que são bastante tensas, então gostei bastante disso também. Então fica aqui a dica do Life of Belle. O terceiro filme da minha lista é possivelmente o mais conhecido aqui, mas eu ainda quero destacar esse filme, então eu vou explicar o porquê. Que é o Milk and Cereal, de 2024, que é um filme escrito e dirigido pelo Curry Barker. É um filme que está fazendo um relativo sucesso assim, dentro de um espaço limitado de distribuição, porém, eu acho que ele se encaixa em muito daquilo que eu tento destacar nesses vídeos aqui de Found Footage Desconhecido. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Então, assim, eu vou inserir esse filme aqui, que ele é um pouco mais conhecido, ele é mais conhecido do que os demais, pelo menos, porém, eu quero explicar o motivo
por que eu acho que ele merece estar nessa lista aqui também. Mas antes, um pouquinho de contexto, né? Esse é um filme que mostra, então, dois amigos que têm um canal no YouTube e que eles gostam de ficar fazendo, tipo, pegadinhas um com o outro. E aí, logo no início do filme, a gente passa a acompanhar um sujeito, então, que é o Seven, interpretado pelo Cooper Tomlinson, acho que é assim que se fala o nome dele. E ele tá, tipo, comprando uma arma falsa pra poder fazer uma pegadinha com seu amigo que tá fazendo aniversário. A ideia dele, então, é contratar um ator que vai invadir a festa de aniversário do amigo dele, que é o Milk, interpretado pelo próprio diretor. E aí, esse ator, eventualmente, vai causar algum tipo de confusão dentro da festa e, supostamente, atirar em si mesmo, usando essa arma falsa que o cara comprou. Eles fazem tudo isso, a pegadinha dá certo, todo mundo se diverte e tudo mais, só que, eventualmente, um vizinho deles bate na porta para reclamar do barulho. E esse vizinho é um sujeito muito bizarro. Você nota desde o início que tem algo de muito errado com ele, mas você não sabe dizer exatamente o quê. O cara tá ali reclamando do barulho, tá falando outras coisas assim, umas coisas meio sem sentido e tudo mais, e fica uma situação bem tensa. O problema é que o Milk, né, que é o sujeito que, digamos, foi o alvo da pegadinha antes, ele acha que aquilo ali também faz parte da pegadinha. Que aquele sujeito que entrou depois na casa, que aquele vizinho que entrou depois, também está envolvido de alguma maneira naquela brincadeira que eles estavam fazendo. E aí ele trata o sujeito muito mal, ele tipo fica zoando com o cara e tudo mais, porque ele continua achando que se trata de uma brincadeira. O cara eventualmente vai embora, só que daí depois eles encontram esse mesmo cara na rua e o meu que ele continua zoando com esse cara, porque tipo ele continua achando que se trata de uma brincadeira, até que no dia seguinte o cara invade a casa deles. E aí a situação de tensão só aumenta, né? Eu não vou entrar em mais detalhes a respeito da trama, porque assim, tem muitas reviravoltas que vão acontecendo aqui ao longo dessa trama, ao longo de apenas 1 hora de duração, que é o tempo desse filme. Então, se eu entregar qualquer informação a mais, eu acho que eu vou estragar um pouco da experiência. Até porque esse filme aqui, ele se utiliza de uma linguagem não convencional, então ele vai e volta no tempo o tempo todo, ele fica, tipo, revelando coisas aos poucos pra gente, até que, eventualmente, a gente percebe que a gente tá acompanhando uma história sobre uma psicopatia latente. Ou seja, algo que está ali por baixo e eventualmente vai vir à tona. E aí, como eu disse, esse filme aqui ele já é relativamente mais conhecido porque tipo, os caras que fizeram ele já tinham um certo público na internet, então eles já tinham feito alguns curtas, eles faziam conteúdo que eles lançavam diretamente no canal deles no YouTube, que por sua vez já era um canal também razoavelmente grande. E eles fizeram esse filme aqui e lançaram também no seu canal no YouTube, onde ele, nesse momento, já passou de 800 mil visualizações. Então, assim, como eu disse, não é um filme necessariamente desconhecido. Porém, o motivo de ele estar nessa lista aqui é porque ele representa uma das características que eu mais admiro no found footage, que é o fato de que esse formato permite que cineastas desconhecidos ou então cineastas independentes possam fazer o seu filme do jeito que dá para fazer. Ou seja, dá para fazer um filme sem recursos e ainda assim encontrar o seu público. E tudo bem que o público aqui não é um público tão vasto quanto o da Bruxa de Blair ou do Atividade Paranormal, por exemplo. Mas ainda assim, eles encontraram o seu público e eles fizeram esse filme aqui com $800. Então, assim, é um filme barato, é um filme que não custou muito para eles, até porque eles já tinham todo o equipamento e tudo mais, e é um filme que tá fazendo sucesso, então merece ser destacado e por isso que tá nessa lista aqui também. O próximo filme dessa lista se chama Bigfoot, The Lost Coast Tapes, de 2012. Esse é um filme dirigido pelo Corey Grant e conta a história de uma equipe de documentaristas que vai até o meio da floresta para fazer um documentário sobre o pé grande, porque é sempre uma boa ideia, né? E aí o protagonista do filme, que seria então o diretor desse documentário, interpretado pelo Drew Hausch, acho que é assim que se fala o nome dele, ele é um sujeito bastante arrogante e bastante cético, que não acredita na existência do pé grande. Ele está fazendo esse documentário porque a ideia dele é tentar desmascarar a farsa por trás do pé grande. E aí o objeto de pesquisa dele, digamos assim, é um sujeito que diz que tem o corpo de uma criatura, de que tem o corpo de um pé grande na fazenda dele. Então ele vai até essa fazenda que fica no meio da floresta para entrevistar esse cara e supostamente filmar esse corpo que o cara tem, que estaria guardado lá dentro da cabana dele, alguma coisa assim. E aí ele monta a sua equipe, ele consegue dinheiro para poder pagar pelos custos de produção, que inclui também dar uma grana alta pro cara que ele vai entrevistar. E aí eles vão lá para a fazenda do cara para fazer esse documentário. E aí, para dar aquela enrolada, digamos assim, né, eles primeiro entrevistam o cara, eles
ouvem um pouco das suas histórias, veem um pouco do local onde ele mora, porque é uma fazenda que fica no meio da floresta e ela é cercada por cerca elétrica e esse tipo de coisa. Só que à medida que o tempo vai passando, eles precisam passar alguns dias ali naquela fazenda, algumas coisas estranhas começam a acontecer. Coisas que podem ou não ter relação com o Pé Grande. Então eles escutam alguns barulhos, algumas coisas se mexendo no fundo, coisa assim, e aí eles resolvem então investigar o que pode estar acontecendo ali. Uma coisa interessante a respeito desse filme aqui é que você nota que, ao contrário dos anteriores, esse aqui já tem um pouquinho mais de orçamento por trás. Então, eles não usam apenas uma câmera, tem vários pontos de vista que são explorados aqui ao longo da narrativa. Existe um certo cuidado, um certo apuro técnico que é respeitado aqui ao longo desse filme e que é consequência desse orçamento um pouco maior. Então, não é um filme que foi feito com $800 como o filme anterior, sabe? Além disso, o filme também tenta estabelecer uma certa mitologia por trás daquilo que ele está mostrando pra gente. Por exemplo, em certo momento é sugerido que o Pé Grande ele não é necessariamente um monstro, mas sim um protetor. E aí, se ele é um protetor, então tem outras ameaças maiores acontecendo naquele lugar que exigem essa proteção. E isso é algo interessante e o filme explora isso até certo ponto. O problema é que, ao ficar querendo sugerir muita coisa, o filme às vezes se esquece que ele precisa também mostrar alguma coisa pra gente. Só que o que ele mostra em si é muito pouco comparado com tudo que ele sugere. A gente até escuta esses barulhos na floresta, ou então eventualmente a gente vê uma imagem, um vulto caminhando assim atrás das pessoas e tal. Só que chegou num ponto em que eu queria mais do que uma mera sugestão. Só que apesar desse problema em si, esse aqui é um filme que me agradou bastante, assim. Até porque os atores desse filme aqui são atores bons e ele mostra um pouco desses bastidores da indústria cinematográfica, que é algo que me agrada bastante. Então, é um filme que me divertiu bastante, apesar desses problemas. E o último filme dessa lista se chama Exhibit A, de 2007. Esse é um filme dirigido pelo Don Rothrow. Acho que é assim que se fala o nome dele. E aí, assim, eu preciso admitir que para fazer essas listas aqui, eu tenho que ver muita coisa ruim. Então, é um negócio meio complicado. Porém, uma das vantagens de listas como essa daqui é que elas me permitem descobrir filmes que talvez de outras maneiras eu nunca nem tivesse ouvido falar deles. Como é o caso desse daqui, que é, sem dúvidas, o melhor filme dessa lista. Mas do que se trata esse Exhibit A? Ele conta a história de uma família que mora numa região suburbana em alguma cidade do Reino Unido, não lembro exatamente qual. Então, a filha dessa família, ela ganha uma câmera e começa a filmar toda a sua rotina. Então, filma a relação dos pais, filma a relação dela com o irmão e esse tipo de coisa. E num primeiro momento, a relação dos pais parece ser uma relação perfeita, digamos assim, né? Eles parecem ser a família perfeita. Só que, aos poucos, a câmera já começa a revelar, por exemplo, segredos reprimidos. Então, a menina começa a filmar o tempo todo a vizinha e começa a falar sobre os desejos reprimidos dela em relação à menina. Ou seja, a câmera já está cumprindo uma outra função aqui, que é revelar aquilo que antes estava sendo escondido. E isso é o que vai ser explorado ao longo do filme todo. Então, em certo momento, o pai chega em casa e diz que ganhou uma promoção lá no trabalho dele e que aí a vida deles vai mudar de alguma maneira. Então eles, inclusive, vão até uma outra casa, vão visitar uma outra casa que eles eventualmente vão comprar para poder se mudar, para poder sair da casa onde eles vivem e tal, porque essa ideia, né, de que a vida deles vai mudar. Só que, aos poucos, a gente começa a perceber que essa ideia desse futuro brilhante pode ser uma ilusão. Porque a câmera começa a capturar eventos estranhos que mostram que talvez o pai não esteja falando a verdade. Ou pelo menos que ele está escondendo alguns segredos. E o problema é que esses segredos vão se acumulando e eventualmente eles vão explodir. Por exemplo, tem um momento que chega alguém para fazer uma cobrança, alguma coisa assim, eles recebem uma carta no correio dizendo que o valor, que eles precisam dar entrada naquela casa que eles vão comprar, eles ainda não deram. E em certo momento a menina tá filmando assim, tipo, sei lá, a casa dela ali de noite, e ela percebe que o pai tá no porão com um monte de bilhete de loteria. Ou seja, fica claro o segredo que ele tá escondendo da família. A questão principal aqui não é, tipo, como que ele está escondendo esse segredo, mas sim o que vai acontecer depois disso. Ou melhor, o que ele vai fazer para tentar contornar esses segredos. E aí ele tem algumas ideias bastante bizarras, como por exemplo, ele tem a ideia de que eles vão vender a casa que eles estão morando nesse momento para poder comprar essa casa de praia, né? E aí ele resolve então construir uma piscina no quintal da casa para aumentar o valor da venda, digamos assim, né? Só que daí ele contrata as pessoas para fazerem a obra da piscina e aí ele não paga essas pessoas, então elas deixam a obra inacabada ali, então ele resolve fazer meio que por conta própria e também não dá certo. Então assim, são essas coisas que vão se acumulando, sabe? E essa piscina, ela acaba se tornando também meio que o símbolo da decadência daquela família,
porque é algo meio que inacabado, é algo que está ali no caminho, que está atrapalhando e que está causando cada vez mais conflitos ali dentro daquela casa. E em meio a tudo isso, o pai está ali tentando manter as aparências ao mesmo tempo em que ele está perdendo a razão. E aí tem uma cena muito boa e muito desconfortável que isso chega no seu ápice, assim, que ele tá tentando manter as aparências apesar de todos os problemas, e aí teve uma situação ali desconfortável, e aí para tentar mudar a óptica da situação, ele resolve começar a dançar, ele resolve chamar todo mundo para dançar, ninguém quer dançar, e ele fica tipo dançando sozinho. É muito desconfortável de olhar. E você deve ter notado que até o momento eu não fiz nenhuma menção ao terror ou então ao sobrenatural. E isso é porque essa não é a proposta desse filme aqui. Esse filme aqui não está se propondo a mostrar essas ameaças externas, sabe? Ele está se propondo a mostrar a decadência desse personagem, como se ele estivesse preso em areia movediça. E quanto mais ele tenta sair, mais ele se afunda. E ao afundar, ele acaba levando a família junto com ele, o que gera um final extremamente impactante. Eu gostei demais desse filme aqui. Bom, por hoje é isso, então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E antes de encerrar, eu quero voltar àquele desafio que eu fiz lá no início, né? Você já tinha visto esses 5 filmes aqui? Se você já viu, você dá um dislike nesse vídeo aqui. Agora, se você não viu os 5 filmes, você dá o like, beleza? E caso esse seja o primeiro vídeo que você assistiu aqui no canal e você gostou do conteúdo, aí considere se inscrever no canal e me acompanhar nas redes sociais. Todas elas vão estar linkadas aqui embaixo. Beleza? A gente se vê na próxima, então até mais. Tchau, tchau.